Hoje eu quero conversar com vocês como o seu processo de pintura pode estar te atrapalhando na hora de fazer uma ilustração. Opa, eu sou o Budok e no vídeo de hoje, galera, o assunto é exclusivamente sobre processos de pintura e eu quero explicar para vocês como que fazer um processo em específico pode te atrapalhar ou te ajudar na hora de criar uma peça de arte. Então, se você gosta de arte, já deixa seu joinha e se inscreve no canal que eu tô postando vídeos como este toda semana. E agora que você já fez tudo isso, bora lá pro Photoshop. E bom pessoal, hoje a gente tá aqui para fazer uma ilustração do Hominho Coelho, que é um personagem que eu já havia feito há muitos anos atrás. Ele é um personagem que eu gosto demais e eu pretendo até trazer uma outra versão deste personagem, que é quando ele usa essa chave que ele tá na mão dele, porque acontece um negócio super doido, mas que eu não coloquei nessa arte por simplesmente não ter como, mas que é super maneiro. Então quem sabe ele volte aí, né, daqui a alguns dias, quem sabe, não sei, só o tempo dirá. E antes de eu entrar no papo do dia, eu quero dar um anúncio super importante para vocês, galera. Agora eu tô com um site e dentro desse site eu deixei algo que vocês estão pedindo para mim há muito tempo e que eu não tinha feito até hoje, que era organizar minhas brushes para vocês fazerem download e usar aí no Photoshop de vocês, ou então no Clip Studio Paint, sei lá onde vocês querem usar as brushes, mas tá aí, é só vocês entrarem no meu site que vai estar aí na descrição do vídeo e lá na aba de recursos que vocês podem baixar os meus brushes gratuitamente. E agora sim, vamos falar sobre processos de pintura, porque eles são super maneiros. Nesse vídeo daí eu tô fazendo o meu coelhinho usando a técnica de grayscale, que é basicamente você pintar o seu personagem em escalas de cinza, né, fazendo ali o preto pro branco e depois colocando cor. E é muito engraçado porque dependendo do momento que você tá fazendo, né, a sua arte, no que você tá dando prioridade, a maneira como você pinta pode te atrapalhar demais. Nessa peça em específico, eu tava pensando muito sobre isso, porque eu não sabia qual era a maneira exata que eu queria fazer a pintura do meu coelhinho. Eu não sabia se eu ia querer fazer começando com cores locais, ou se eu iria querer fazer usando escalas de cinza. Eu optei por fazer escalas de cinza, porque eu queria dar bastante contraste, né? Eu queria ver como que eu ia fazer o meu personagem, mas essa técnica, por exemplo, me atrapalhou bastante na hora de fazer o fundo. Olha só que coisa interessante. E isso porque eu tava querendo fazer todos os valores do meu personagem ficarem super bacanas. E quando eu digo valores, eu me refiro a fazer toda a tridimensionalidade ali do personagem. Queria fazer a profundidade, queria dar as sombras e a luz ali. E para isso realmente o grayscale ajuda bastante. Mas para fazer o fundo, eu não tava muito com esse intuito, sabe? Eu queria fazer um fundo que ele fosse colorido e que desse um bom contraste com o personagem, mas eu não queria dar tanto foco assim para os valores. Então quando eu comecei a fazer ali esse fundo só usando grayscale, quando eu fui pintar começou a me dar uma dor de cabeça danada, porque realmente você pintar no grayscale é um pouco difícil, as cores elas ficam um pouco mais dessaturadas e para você dar aquele punch de cor, né, para você deixar as cores mais vibrantes, você toma mais de um tempo ali para fazer, e não era isso que eu queria fazer com o cenário. Então nesse caso em específico, se eu tivesse, ao invés de começado com preto e branco, começado direto com as cores, isso iria me ajudar muito. E no passado já teve pinturas que eu comecei com cores, e isso eu lembro cristalinamente alguns exemplos que eu trouxe no canal até,
de pinturas que eu comecei ali colocando várias cores, mas os valores não estavam ficando tão legais. E era coisas que eu queria dar pra pintura em si, né? Fazer valores bacanas, fazer uma profundidade da hora, mas por eu estar ali focando bastante nas cores, eu acabei que não consegui dar esse foco todo nos valores. É muito doideira isso, e tudo isso depende da maneira como você pinta. Se você não tá gostando muito do caos que é pintar, muito provavelmente é pela maneira como você tá pintando, né? De uma maneira mais caótica, usando poucas layers, ou então o contrário pode ser verdade, se o seu cérebro tá ali fritando pela quantidade de camada que você tá fazendo, pela super organização, talvez seja bacana você tirar um pouco dessas camadas e pintar todas elas juntas, né? Diminuir a quantidade de camadas que vocês forem fazer. E hoje em dia eu realmente acho que o processo de pintura ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Nessa caminhada eu já vi bastantes artistas pintando, e é engraçado porque cada artista tem a sua maneira de pintar. Eu tô experimentando coisas diferentes, eu gosto muito de experimentar paradas diferentes, mas eu mesmo tenho também a minha maneira que eu mais gosto de pintar. Eu gosto de pintar usando poucas camadas. Parece que quando tem muito camada, meu cérebro ele superaquece e explode. Mas tem pessoas por aí que é completamente o contrário, e que a organização é a parte essencial da pintura dessas pessoas. Já ouvi boatos aí de artistas da Riot que usaram mais de 1000 camadas para fazer a pintura de splash art deles, e quando eu penso nisso, eu só consigo pensar que a pessoa ela é completamente maluca. Se eu coloco mais de 50 camadas, o meu cérebro ele derrete, vira uma amoeba, e eu não consigo pensar em alguém que consiga botar 1000 camadas. Para começo de conversa, que o PC da pessoa deve explodir, mas para segundo de conversa, para que uma pessoa precisa de tanta camada assim? Bom, pelo menos não entra na minha cabeça, mas para você aí pode entrar. Na verdade, para você talvez seja essa maneira de pintar, né? Nunca se sabe. Então uma das coisas que eu acho que é até mais importante do que a própria pintura é você encontrar a sua maneira de pintar. Como que você aí gosta de botar as tintas na tela? Porque isso daí até influencia no quanto que você se diverte fazendo, né, uma pintura. Porque quando você não tá com um processo bacana, um processo que encaixa ali no seu estilo, com esses processos que são mais organizados, no meu caso que eu não gosto, ou então num processo mais desorganizado para alguma pessoa que é muito organizada, isso pode influenciar completamente no quanto que a pessoa tá ali curtindo desenhar, se divertindo. Então vale a pena ali colocar isso daí na cabeça, né? E aí, será que você tá fazendo a pintura do jeitinho que você gostaria de fazer, né? Com o seu estilinho? Talvez algum dia eu traga mais a fundo todas essas maneiras de fazer pinturas, né? Mas para hoje eu quis trazer só essa indagação, essa pergunta que eu queria deixar no ar. Nessa pintura, por exemplo, eu usei preto e branco para fazer minha pintura. Eu curti para fazer o personagem, eu realmente achei muito funcional para mim, mas pro cenário já não foi o meu jeito. Eu não gosto de fazer as coisas em muitas camadas separadas, eu gosto de fazer tudo juntinho, mas este sou eu. E você aí? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber como que você gosta de pintar. É de uma maneira mais organizada ou desorganizada? Me deixa aí nos comentários para eu saber. E agora sim, vamos lá dar uma olhada pra gente ver como que ficou o nosso coelhinho de hoje. E bom pessoal, esse foi o nosso personagem de hoje, personagem super das antigas, mas que eu quis trazer de novo aí numa ilustração. Nunca tinha feito uma ilustra desse personagem, mas eu sempre quis fazer e hoje eu tive a oportunidade de fazer. Espero que você tenha gostado, e se gostou, ó, já deixa seu joinha aí embaixo, e eu tô te esperando me seguir nas outras redes sociais, hein? Todos os links vão estar aqui na descrição. Muito obrigado, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!